Bom, eu tava divulgando aqui. Acho que tá tudo certo. Bom, eu vou... Nessa live eu vou falar sobre integrais duplas, né? Que é o início de... Uma das coisas de início para cálculo de múltiplas variáveis, né? Você começa pelas integrais duplas, depois você vai para as integrais triplas e os teoremas importantes que a gente vê. Teorema de Green, teorema de Stokes. Mas hoje eu vou falar um pouquinho das integrais duplas. Bom, as integrais duplas, elas podem calcular áreas e volumes, né? Vamos supor que a gente tem uma função f de xy, que é uma função de duas variáveis, perdão, f de xy, ela tem uma função definida no domínio compacto D, do plano xy. E vamos supor que esse domínio D seja limitado, de sorte que ele pode ser contido num retângulo. Então, x é maior ou igual a A e menor ou igual a B, e o y é maior ou igual a D e menor ou igual a C. Então, é como se aqui a gente tem... Aqui a gente tem o eixo vertical, e aqui embaixo o eixo horizontal x, e aqui o eixo vertical y. Aqui eu tenho o domínio de uma função de três variáveis, é como se fosse a projeção do domínio dessa função no eixo xy. Então, eu vou dividir os lados horizontais e os verticais em retângulos, em subretângulos. Dessa forma aqui. As linhas na horizontal e agora na vertical, né? Enfim, uma coisa mais ou menos assim. São subretângulos, né? Cada retângulo, ele está localizado num R e J. E aqui, cada ponto no eixo Y, eu vou chamar de YJ. Então, abaixo dele é o YJ menos 1, acima é o YJ mais 1. E na horizontal eu vou chamar de XI. Atrás do XI vai ter o XI menos 1. Então, a soma de Riemann para essa região agora, ela vai ficar definida da seguinte forma. A soma de Riemann é o somatório das M partes na horizontal, mais o somatório das N partes verticais, de f de xn, yn, delta x vezes delta y. Então, essa é a soma de Riemann para duas variáveis, certo? Se eu fizer o limite do delta x e delta y tende a zero, a gente vai ter aqui, né, que o limite, quando o delta tende a zero, desse somatório duplo, é igual a integral dupla no domínio de f de xy dx dy, certo? Então, a ideia é muito análoga, né, semelhante à soma de Riemann para uma variável. Só que aqui eu vou, ao invés de somar intervalos, somar a área dos retângulos abaixo da curva, eu vou somar os paralelepípedos debaixo da superfície. Aí eu coloquei aqui na observação, né, que a existência desse limite, né, que a gente definiu aqui, ele depende não apenas do comportamento da função, mas também das propriedades do domínio, D. Mas eu não vou além disso aqui, porque aí é uma coisa mais rigorosa de matemática. Mas enfim, o limite não depende apenas do comportamento da função, ela tem que ser contínua, diferenciável, mas também das propriedades do domínio D. Tá. Então, qual que é o significado da integral dupla, né? A integral dupla de 1 dx dy é igual à área. Ou seja, essa integral de A até B, aí integrando, né? Aqui uma integral dupla, integral de 0 até f de xy dy dx é igual à integral de uma variável, que é a área, baixo de uma curva ou de um domínio D, uma região. Mas se a gente tiver uma f de xy diferente de 1 aqui no integrando, a gente vai ter o volume. Por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Se eu tenho um espaço, né, tridimensional, eixo x, eixo y, e aqui o eixo z, zyx, e eu tenho aqui, vamos supor, uma superfície, eu vou ter que a projeção, né, dessa superfície no xy vai ser um domínio D aqui. O desenho ficou meio ruim, mas enfim, só para dar um pouco da ideia da geometria do negócio aqui. Se eu tenho aqui de baixo retângulo, aqui no plano xy eu vou ter retângulos. Mais ou menos dessa forma aqui.
Se eu multiplicar a área do retângulo pela altura, que é f de x, y, z, f de x, y, que é igual a z, né? Eu vou ter a soma dos paralelepípedos abaixo da superfície, certo? Pera aí. Enfim, o desenho não ficou muito bom. Mas vamos supor que tem paralelepípedos aqui embaixo, ó, que quando eu somar todos, eu vou ter o volume dessa região, abaixo da superfície. Então, beleza, é isso. A parte teórica da coisa, de uma forma resumida, é isso. Então agora eu vou fazer exercícios disso, de integrais duplas, porque a melhor coisa de aprender isso aqui é fazendo exercício, praticando bastante. Então eu separei alguns exercícios e vou fazer aqui. Antes, só deixa eu ver se tá tudo bem mesmo aqui na live. Bom, aparentemente tudo certo. Eu já vou fazer os exercícios. Só deixa eu rapidinho. Eu vou colocar no story do Instagram que eu tô fazendo a live. Pera aí. Tá. Só vou dar uma olhada agora no Twitter se tá tudo certo. Tá tudo certo. Pera aí que eu já vou resolver os exercícios. Tá, então vamos indo aqui. Ah, o Gleidson aqui no chat perguntou se eu vou falar sobre coordenadas cilíndricas e esféricas. Eu posso falar. Vou falar. Tá. Então eu tenho um domínio que é o quadrado em que x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, y maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. E a f de xy é x quadrado mais y quadrado. É uma circunferência, né? Projetada no plano tridimensional. Plano tridimensional, no espaço tridimensional. Então, então vamos calcular isso, né? Quem é o domínio? Eu poderia fazer um desenho disso. Mas eu não vou fazer não, porque eu não consigo fazer muito bem desenho aqui ainda nessa lousa. Então vamos direto para o raciocínio para calcular a integral dupla dessa região. Então, o x ele já me deu que vai de 0 até 1. Então, a primeira integral eu vou colocar de 0 até 1. O y também vai de 0 até 1. Então, de 0 até 1. Aí, geralmente, existem dois tipos de região. Uma que você faz o x em função de y e a outra que você faz o y em função de x. Essa integral de dentro é a que vai a essas funções. Mas, no caso, elas são constantes mesmo, 0 e 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado dy dx. Mas, nesse caso, não importa a ordem. Pode ser dx dy, vai dar na mesma. Mas, então, calculando então primeiro essa parte de dentro, né? A integral de 0 até 1 de x ao quadrado mais y ao quadrado dy. Essa integral, aqui a gente vai assumir, né, que x é constante, né? Então vai ser a integral de 0 a 1 x quadrado dy mais a integral de 0 a 1 y ao quadrado dy. Essa integral aqui vai ser x ao quadrado y de 0 até 1 mais a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3 de 0 até 1. Beleza. Então, esse primeiro valor aqui vai ser x ao quadrado, 1 menos 0, certo? Mais 1 ao cubo sobre 3 menos 0. Então, isso aqui dá x ao quadrado mais 1/3. Então, beleza. Então, o que restou aqui agora é a integral de 0 a 1 vezes a integral de x ao quadrado mais 1/3
dx. Bom, então essa integral é a mesma coisa que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, mais a integral de 0 até 1 de 1/3 dx. Tá. Então essa integral é x ao cubo sobre 3, de 0 até 1, mais a integral de x sobre 3, né, de 0 a 1. Então isso aqui é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 3, né? Então isso é igual a 2/3. Beleza? Essa é a resolução aí do primeiro exercício. Bem simples, né? Caso bem simples de integral dupla. Só deixa eu ver aqui se às vezes entrou alguém. Tá, tem mais 3 exercícios. Um que é meio fácil também, e 2 de um nível um pouco mais difícil que eu vou fazer ainda. Bom, vamos pro segundo exercício. Tá. O segundo exercício eu tenho que ver aqui. É assim. O domínio é igual xy, tal que x é maior ou igual a 0, menor ou igual a y e menor ou igual a 1. E a f de xy é igual a x quadrado y. Então, como que fica essa integral? Eu vou fazer como se ela fosse do tipo 1, que é o y em função do x. Da integral em x vai de 0 a 1. Não vai de 0 a 1 não. Não, vai de 0 a 1, tá certo. Vai de 0 a 1. E a integral de y vai de 0 a y. Não, perdão, fiz errado aqui, ó. A integral de... Eu vou fazer ao contrário. A integral de y primeiro, ela vai de 0 a 1. E a integral de x vai de 0 a y. De x quadrado y dx dy, certo? Agora tem que fazer certo, né? Mas isso daqui equivale, por exemplo, a integral de 0 até x, de 0 a 1, de 0 até x, x quadrado, y, dy dx, certo? Aí você inverteu. É equivalente escrever das duas formas. Tá, mas vamos focar nessa forma aqui. Bom, então, a gente tem, vou chamar de integral i, que é a integral, eu vou calcular primeiro então essa de dentro aqui, a integral de 0 a y, x quadrado, y, dx, implica, vezes o y, que a gente assume que é constante, de 0 a y. Então isso aqui é igual a y ao cubo sobre 3 vezes y menos 0 ao cubo sobre 3 vezes y. Isso aqui é 0. Então isso aqui é igual a y à quarta sobre 3. É, tá certo, é y à quarta sobre 3, né? Só tava vendo aqui. Tá. Então agora a gente coloca isso de novo lá em cima. Então a integral agora vai ser a integral de 0 a 1 de y à quarta sobre 3 dy. Essa integral é muito fácil de calcular. É y à quinta sobre 15 de 0 até 1. Então isso aqui é igual a 1 sobre 15, né? Então beleza, aí mais um exemplo bem de boa, né, de integral dupla. Aí agora eu vou fazer uns um pouquinho mais difíceis. Aí assim, eu vou tentar fazer nessas lives bastante exercício. Aí eu vou tentando melhorando o nível assim dos exercícios, sabe? Ficando mais difícil. Tá, então vamos aqui pro terceiro exercício. Que ele dá um domínio. Aqui. xy. Pera aí. Não, aqui tá errado, pera aí. É o domínio delimitado
pela parábola y igual a x quadrado, pelo eixo y, pela reta y igual a π sobre 2, e a f de xy é igual a raiz de y vezes seno de x vezes raiz de y. Essa região é bem difícil de visualizar, mas você pode usar o GeoGebra, a calculadora tridimensional, para ver como é essa região. Mas não precisa ver a região nesse caso para a gente fazer o cálculo, né, da integral. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o y... Ó, vamos tentar imaginar aqui um pouquinho. Um pouquinho é importante porque ter uma noção da região para conseguir fazer os limites, né, no eixo x e no eixo y. O y ele é maior ou igual a x quadrado, certo? Porque ele é delimitado por essa parábola. E é menor ou igual a π sobre 2. A função f de xy, que eu vou chamar de z, ela é maior ou igual a zero e menor ou igual ao valor da função, que é raiz de y, seno de x, raiz de y. E o x ele é maior ou igual a zero e menor ou igual a raiz de y, certo? Você isola o x aqui, o x é raiz de y. Então esses são os limites aí da minha região. Então vamos fazer a integral, né? Então a integral primeiro em y aqui, vou fazer de 0 a π sobre 2. Integral de 0 até raiz de y, ou seja, eu coloquei aqui o x em função do y, nos limites. Então eu estou integrando primeiro em x. Então aqui vai ser dx dy, né? Vezes a integral da função, que é raiz de y, seno de x raiz de y. Só que isso também é equivalente, né? Por exemplo, dá para você inverter a ordem da integração. Não é tão simples aqui, mas... Por exemplo, o x ele vai de 0 até... Se y é π sobre 2, raiz de y, né? É igual a raiz de π sobre 2. Vai ficar um valor meio feio, né? Mas enfim, deixa... Dá para você escrever de outra forma essa integral. Que aí você vai colocar os limites dessa integral de dentro em função de y e a de fora em função de x. Mas enfim, vamos resolver essa daqui. Bom, então, resolvendo primeiro a integral de dentro. A integral de 0 até a raiz de raiz de y, seno de x raiz de y, dx. Então, a raiz de y é uma constante. Então, a raiz de y, integral de 0 até a raiz de y, de seno de x raiz de y, dx. Tá. Então, agora faz uma substituição. X raiz de y igual a u. Então, dx raiz de y igual a du. Então, a integral fica raiz de y. Quando o x é zero, o u também é zero. Quando o x é raiz de y, o u é y. Vezes seno, vezes a integral de seno de u du. Tá, essa integral é direta, né? É cosseno menos cosseno de u com u indo de 0 a y. Então isso é igual a raiz de y menos cosseno de y mais cosseno de 0. Pera aí. Tá certo, é isso mesmo. Só que aqui eu esqueci uma coisa, né? Aqui, o dx, na verdade, né? É igual a du sobre raiz de y, né? Então faltou um raiz de y aqui embaixo, ó. Que vai acabar cortando com esse cara aqui em cima. Então, o raiz de y foi embora. Então, ficou esse resultado. Menos cosseno de y mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, é 1 menos cosseno de y, certo? O valor da integral de dentro. Então, colocando isso agora na integral de fora, que é a integral que vai de 0 até π sobre 2, de 1 menos cosseno de y, dy, né? Então, fazendo essa integral, ela é igual, ela vai de 0 a π sobre 2,
de 1 dy menos a integral de 0 a π sobre 2 cosseno de y dy. Então, a integral, essa daqui vai dar y de 0 até π sobre 2. Que é π sobre 2 mesmo. Menos essa integral aqui, a integral vai ser seno de y indo de 0 até π sobre 2, né? Isso aqui é igual a seno de π sobre 2 menos seno de 0, né? Cosseno de 0 é 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Então isso aqui é π sobre 2 menos 1. É isso mesmo. Esse aí é o resultado aí dessa integral aqui. π sobre 2 menos 1. Beleza, então vamos para o último agora, que eu separei aqui. Ele dá a seguinte região. Vou chamar aqui exercício 4. Um domínio em x e y, em que o módulo de x é menor ou igual a π sobre 2, y maior ou igual a 0, menor ou igual a cosseno de x. Só escrever melhor esse π aqui. E a f de xy é igual a xy. Então, montando a integral, primeiro, os limites em x. O módulo de x é menor ou igual a π sobre 2. Isso implica que o x está no intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Então, ele vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Integral, agora nos limites de y, ele vai de 0 até cosseno de x. 0 até cosseno de x. xy dy dx, certo? Mas eu também poderia escrever isso da seguinte maneira. Integral é que eu não sei, na verdade, se dá pra inverter a região de integração, sabe? Enfim, vamos deixar assim mesmo, vamos resolver assim mesmo. Então, resolvendo então sempre primeiro a integral de dentro. Então, a integral de 0 até cosseno x, xy dy. Aqui a gente assume então que x é constante, então ele sai da integral. De y, integral de y é y ao quadrado sobre 2 de 0 até cosseno x. Então isso aqui é igual a x cosseno ao quadrado de x dividido por 2. Então agora, colocando isso na integral de π sobre 2 até menos π sobre 2 até π sobre 2, x cosseno ao quadrado de x sobre 2 dx. Tá, isso aqui eu posso pôr o meio para fora. Integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Para resolver essa integral, você pode escrever o cosseno ao quadrado de x como 1 mais cosseno de 2x sobre 2 e resolver a integral. Mas eu vou fazer um truque assim só para resolver mais rápido. A função x cosseno ao quadrado de x, aqui falta um x, né? X vezes cosseno ao quadrado de x é uma função ímpar. Você pode colocar aí no GeoGebra, você vai ver que ela é ímpar. Ou você pode conferir para alguns pontos, né, que menos f de x é igual a f de menos x. Isso é a definição de função ímpar, né? É exatamente isso, essa é a definição de função ímpar. Então a integral de uma função ímpar num intervalo simétrico é zero. Então o resultado dessa integral é zero. Certo?
Então é zero. Bom, eu vou editar essa live, vou colocar ela no canal. Eu vou encerrando por aqui.